Então, iniciando a aula de processos gerenciais, tá? A aula 5, nossa aula exatamente agora dentro de processos. E aí nós vamos começar agora já com uma literatura um pouquinho mais diferente. Nós vamos entrar aquilo que nos interessa, né? Nós somos administradores. Na maioria das vezes, nós não vamos lá escrever o processo. Nós vamos entender como é que aquilo foi escrito para gerenciar. Tudo bem? Então, algumas coisas já devem ter que ser observadas. Primeiramente, como é que é feita a gestão de uma empresa com base em processos? Então, vamos tentar de novo. Ó. Como é que a gente gerencia uma empresa com base em processos? Ou o que a literatura chama gestão por processo. Cuidado com essa diferença, essa pequena diferença, mas que realmente leva para um ponto bem diferente, tá? Por exemplo, gestão de processos é quando você faz a gestão dos processos. Quando é gestão por processos, você vai gerenciar a sua empresa com base no entendimento dos processos. Tudo bem? Ficou nítido? Vamos de novo. Gestão de processos. Quando você faz a gerência, a gestão, o manuseio dos processos. Então eu tenho um conjunto de processos, eu preciso gerenciar isso. Então como é que estão escritos, como é que estão desenvolvidos, como é que estão catalogados, como é que estão... se o mapeamento deles é por BPN, se é por EDF, o que é feito. E quando eu faço gestão por processo, quando eu faço o gerenciamento da minha empresa, do meu departamento, daquilo que a mim foi atribuído, com base nos processos existentes. Então, nesse sentido, o processo tem que me dar um resultado, alguma informação para que eu possa tomar decisão. Ficou nítido? Beleza? Então, olha lá. A gestão de processos consiste no planejamento, organização, direção e controle dos processos existentes dentro da organização. Se caracteriza como uma gestão mais específica, onde a organização busca entender os seus processos na pretensão de melhorar o seu desempenho e os seus resultados. Então, o que é importante dentro de uma gestão de processo? Entender como funcionam os processos e quais são os tipos existentes. É importante para determinar como eles devem ser gerenciados para obter melhor resultado. Todo trabalho realizado em uma empresa ou organização faz parte de um processo. Acho que no primeiro dia de aula, ou no segundo, vocês leram um texto chamado, com o título A Empresa, uma coleção de processos. Todos leram? Sim, professor. Então, lá, lá naquele texto, o autor coloca, olha, a empresa rapidamente observada tem esse processo, aquele. Então, uma empresa é uma coleção de processos. E gerenciar esses processos é uma coisa. E ter uma gestão baseada no resultado desses processos é uma outra coisa. Estão ligados, mas não são a mesma coisa. Tudo bem? A gestão por processos tem o objetivo de tornar um processo mais eficaz, eficiente e adaptável. Ou seja, eficazes de forma a viabilizar os resultados desejados, a eliminação de erros e a minimização de atrasos. Eficiente, otimização dos usos dos recursos. Adaptáveis, capacidade de adaptação às necessidades variáveis do usuário e da empresa. Então, isso precisa estar muito bem entendido para vocês. Otimização do uso dos recursos. Quando eu falo isso, otimizar o uso do recurso, qual é a segunda coisa ou a primeira coisa depois
que eu tenho que lembrar que é um resultado positivo dessa tarefa? Quem poderia me falar? Deixa eu ver aqui. Samuel, tá por aí? Acho que não. Tô Ó, aqui sim, professor. tá ali, tá ali. Você escutou a pergunta? Eu ouvi, mas não ouvi. Então vamos lá, ó. Quando eu falo gestão de processos, por processos, gestão por processos, algumas coisas eu preciso observar. Que o processo tem que se tornar eficaz, eficiente e adaptável. E aí a pergunta que eu fiz foi em eficiência, otimização dos usos do recurso. Quando eu tenho sucesso nisso, eu tenho um resultado positivo em relação a uma coisa muito importante dentro da empresa. Você saberia me dizer o que seria? Bom, sem chutar. É que qualidade ele é um negócio muito, né? Por isso que eu falo para vocês que eu não gosto dessa palavra, qualidade, porque ela é muito, é um conjunto, né? Ele é muito abstrato. Eu não sei o que eu estou falando em relação à qualidade, mas o que eu estou querendo saber está dentro de qualidade, dentro do conceito de qualidade como um todo. Consegue enxergar? Ó, cadê aqui? A Lilian vai ajudar. Cadê a Lilian? A Lilian tá por ali? Ó, otimização do uso dos recursos. Aí a pergunta que eu disse é assim, ó, se eu obtiver sucesso nisso, em contrapartida, eu tô tendo resultado em relação a tempo. Tac, tac, tac. Isso. A controle de desperdício. Quando você utiliza otimização dos usos do recurso, se você tiver sucesso nisso, ou seja, se eu tiver um processo eficiente de controle desse uso, indiretamente eu já vou ter um controle de desperdício. E o controle do desperdício, para nós administradores, é o menor desperdício possível. Tudo bem? Por que eu não falo desperdício zero? Porque você. Eu vou usar até um termo muito besta, mas eu acho que com quase 99,9% de certeza que você não tem desperdício zero. Tá certo? Sempre alguma coisinha você vai perder, não tem jeito. Mas se você trouxer isso para menos de 1%, ou 99,99999, que é o Seis Sigma, que é um poderosíssimo controle de qualidade, se você trouxer isso para 0,00001% de desperdício, de prejuízo, você estará dentro de uma máxima muito importante. Você está usando o seu recurso de forma super eficiente. Tudo bem? Então, o autor aqui, ó, Orofino, ele diz o seguinte: o modelo de gestão de processo se caracteriza por três focos principais: o foco no cliente, na abordagem por processo e foco na orientação pela melhoria contínua. Ok? Só um minuto. Então, o que nós estávamos falando é a questão de eu ter uma otimização dos recursos, basicamente me remete a eu controlar o desperdício, tá certo? E aí o autor ele fala assim, olha, quando você gerencia a questão dos processos, você tem o foco no cliente, e aí você tem o foco na abordagem por processo, por isso gestão por processo, e foco na orientação da melhoria contínua. Melhoria contínua, para quem gosta de qualidade,
ou para quem vai para essa área futuramente, né, quem quer estudar isso, você tem um negócio chamado Kaizen, tá certo? Isso é um controle, é um programa de qualidade, é um controle muito bom, muito eficiente. Alguns autores indicam que o Kaizen deve ser utilizado com outro programa de qualidade chamado 5S, tá? Mas o princípio filosófico do Kaizen é assim, melhoria contínua. Tudo bem? Princípio do Kaizen, melhoria contínua. Então, o japonês, quando inventou esse troço, ele falava assim: hoje eu preciso fazer algo melhor do que ontem. Tudo bem? Sim ou não? Então, quem quer aí caminhar para o princípio da qualidade, né? Quem quer trabalhar com isso, uma boa pedida já é estudar Kaizen 5S. São programas razoavelmente fáceis de entender, tá? Tem um item dentro do Kaizen, chama-se Housekeeping, Kaizen Housekeeping, e dentro desse termo tem um subitem que é chamado assim, como evitar o desperdício. E tem 12 itens lá que são desperdícios que você nem percebe que tem, que está fazendo, mas você perde tempo, perde dinheiro, perde recurso, perde um monte de coisa. Tá bom? Então, quem quiser estudar, tá aí uma dica. De acordo com esse autor, gestão de processo deve atentar para objetivo do processo, design do processo e administração do processo. Observe que nós estamos fazendo a questão de gerenciar o processo, tá certo? Então, objetivo do processo. Quais são os derivados disso, né? Quais as necessidades do cliente? E o que eu tenho de informação possível? Todos já ouviram esse termo aqui, ó, benchmarking? Vocês conhecem esse termo? Benchmarking é assim, ó. Quando eu vou ao local conhecer algo que alguém lá já está fazendo e está dando certo. Tá? Então eu vou estudar uma situação de sucesso, na maioria das vezes de sucesso. Deixa eu dar um exemplo prático. Aqui no Mogi das Cruzes, mas é quase divisa de Taubaté ali, Jacareí, Taubaté, aquela área ali que planta caju. Caju não, caqui. Que planta caqui, eles desenvolveram uma técnica de plantação que é acho que é uma plantação mista. Então eles colocam caqui e mais alguma coisa. Eu não sei se era café ou se era outra fruta. Eu não me lembro qual era a outra cultura, mas uma cultura inicial era caqui, a principal. E aí tinha lá entre a intercalação das árvores, lá das plantinhas de caqui, tinha essa outra cultura. Porque, segundo os agricultores e os engenheiros agrônomos, aquela outra planta, aquela outra cultura, ela fortalecia o solo. Tá certo? Então trazia alguns minerais, algumas vitaminas, etc. Que fazia com que o caqui ficasse muito mais saboroso, livre de alguns tipos de praga, etc, etc. Pois bem, isso estava dando muito sucesso. E aí a Associação do Caqui divulgou isso para os associados. Então, eu me lembro que em determinado momento um pessoal do Mato Grosso veio aqui em Mogi observar como que isso era feito. Né? Então eles vieram do Mato Grosso para Mogi das Cruzes, Mogi ou Jacareí, é uma divisa ali, estudar a situação da mistura entre caqui e essa outra cultura que eu não vou lembrar bem o que era. Bom, isso é um benchmarking, tá certo? Então eu vou lá observar o processo em execução, aquilo que eu estou estudando, eu vou lá observar em execução
e eu vou pegar o relato de sucesso, ou seja, pera lá, mas aqui deu certo por conta disso, aqui ali deu certo por conta daquilo. Ó, eu tenho que observar tais coisas, ó, isso aqui está funcionando por conta disso. Então, isso é um benchmark. Tudo bem a todos? Então, quando eu observo isso, eu vou diretamente entrevistar um cliente, ou então eu vou observar um processo de execução perto ali do cliente. Por quê? Eu quero saber o que o meu cliente me traz de informação de benchmarking. Qual é a necessidade dele? Né? O que ele tem ali que é tão importante que eu preciso de alguma forma estar atento? Está tendo atraso na entrega do produto? Estão demorando para atender? O produto não está sendo bem manuseado? Então eu preciso entender isso. Tudo bem? Depois, aí eu faço a seguinte pergunta: essa é a melhor forma de realizar este processo? Então, isso ali que aquele cara está fazendo é a melhor forma? Lembra da melhoria contínua? Lembram agora há pouco? Então, aquele jeito que o cara tá pegando, ó, ele tá pegando essa caneta, ele tá pegando este copo, é a melhor maneira de pegar, é a melhor forma de realizar. Então, esses questionamentos eu tenho que começar a fazer. Porque neste momento eu não estou gerenciando a empresa, eu estou gerenciando aquele processo especificamente. Tá certo? Atendimento do Joãozinho. Pronto, alguma coisa com o Joãozinho ali não tá dando certo. E eu preciso entender o que está acontecendo. Depois eu vou administrar essa situação. E eu posso chegar para o meu funcionário, colaborador e dizer: você está entendendo o que você está fazendo? Eu, como gestor, eu entendo o que esse processo faz? Qual é o desempenho dele? Esse processo teria que me dar o que de resultado? E esse resultado, ele é positivo? Outra, os recursos que estão alocados aqui são suficientes? Será que de repente eu não preciso manusear alguma coisa aqui, tirar alguém de lugar, melhorar alguma coisa? Porque pode ser que não está sendo totalmente eficiente em uma determinada situação, porque os recursos alocados também não são suficientes. Tudo bem? Sim ou não? Então, quando nós iniciamos uma situação dessa, nós entramos numa técnica chamada mapeamento. Bom, eu preciso entender, né? Como é que é um processo. Aquele processo faz o quê? O que ele tem que trazer de resultado para mim? Né? Então, eu não sei. Será que ele está sendo feito de forma eficiente? Também não sei. Estou conseguindo gerenciar de forma adequada? É uma grande dúvida. Esse processo está trazendo resultados positivos em termos financeiros, de tempo, de produção, de execução? Também é uma grande dúvida. Então, como é que eu começo a estudar isso? Eu vou fazer um mapeamento, o que nós chamamos de mapeamento, tá certo? Eu vou me valer de uma tecnologia. Antigamente isso era na unha, mas hoje você tem software específico para isso, ok? E você vai fazer toda a parte de mapeamento. Então você vai escrever, você vai descrever, você vai assinalar, você vai pormenorizar tudo aquilo que está acontecendo naquele ambiente, para você saber se de repente não está tendo retrabalho, não está tendo gargalo, não está tendo reuso de determinadas situações, de recurso, desperdício, tá? Tudo isso. Então vamos entender um pouco a teoria aqui, ó. É uma ferramenta analítica, é gerencial, né? E de comunicação.
e tem a intenção de ajudar a melhorar os processos existentes ou de implantar uma estrutura voltada para processos. É usada para descrever, por meio de diagramas e textos explicativos, cada passo essencial no processo de negócio. Isso aqui é importante, é do livro do Oliveira, tá certo? Djalma Oliveira. Ó, através ou por meio, né, de diagramas e de textos explicativos. Faz sentido modelar o processo para descobrir os componentes essenciais e sensíveis em que as melhorias farão diferença. Olha que coisa interessante. Já que as mudanças tecnológicas permitem que o processo seja mudado no espaço ou no tempo, capacitando a organização a operar mudanças rapidamente, auxiliadas por modelos simulados em computador e pela engenharia dos processos de negócio. E aí, o Araújo diz: define-se como o desenho dos processos, representação gráfica que possibilita análise devido às informações que disponibiliza a respeito das atividades, setores e profissionais envolvidos na execução dos processos, bem como esses processos se integram, tá bom? Tudo isso é conceito. E aí o Oliveira diz assim: ao iniciar um mapeamento, se torna necessário realizar uma fase denominada diagnóstico. Bom, então vamos entender isso aqui um pouquinho mais com calma. O que é um diagnóstico, né? Por que eu tenho que ter um diagnóstico? Todos estão me ouvindo? Se puderem acionar a câmera nesse momento seria muito bom, para que eu possa visualizar todos e assim não ter muita dúvida assim se vocês, né, eu dar uma mãozinha, oi, olá, olá, tal. Ó, quando eu vou fazer, fala Beatriz, diga minha querida. Beatriz? Você tá no móvel, né? Não sei se você vai conseguir habilitar a câmera aí. Tem toda uma tecnologia aí envolvida nesse movimento. Então, gente, olha só. Beatriz, se você quiser falar, a qualquer momento pode falar, viu? De repente você tá aí tentando... né? Então, vamos lá, ó. Quando eu tenho uma ação... Olha que bonitinho vocês todos aí. Aí, tá vendo? Que bom. Eu gosto de vê-los. Eu sou uma pessoa totalmente visual. Eu preciso ver vocês, né? Então, olha só. Quando eu vou fazer um diagnóstico, eu preciso ser o mais minucioso possível, tá certo? Eu vou fazer uma analogia, não é 100%, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu preciso ser um médico nesse momento, tá certo? Como assim? Eu tenho que entender assim, o que você está passando, o que você tem lá de problema. O que você tem de informação para me dar neste momento? Qual é a condição de negócio? O que é que nós temos que trabalhar aqui? Então, são muitas informações que você precisa ficar atento. Agora, se você observar o primeiro item dessa lista aqui, ó, ele já te levanta um bocado de preocupação. Qual que é mesmo? Identificar os processos-chave do negócio. Não remete aos fatores críticos de sucesso? Observe que não são sinônimos, ok? Fator crítico do sucesso muitas vezes é uma tarefa, é um produto, é alguma coisa que você precisa atender como pré-requisito. O processo-chave do negócio é aquele processo assim, ó. Aquele processo do apertar o parafuso. Tem toda uma construção de alguma coisa, mas se aquele processo de apertar o parafuso não for resolvido, você não tem um produto com excelente qualidade. Ele remete ao fator crítico de sucesso,
mas eles diretamente não são sinônimos. Tudo bem? Então você vai identificar na sua organização, na sua empresa, quais são os processos-chave da sua empresa, da sua unidade de negócio. Depois, você vai definir os objetivos e as metas que devem ser alcançadas com base na gestão por processo. Não é na gestão de processo. Tudo bem? Então, se eu gerenciar o conjunto de processos, quais os resultados para a minha unidade de negócio que eu preciso ou então que eu vou ter? Desenvolver um plano de trabalho contendo o objetivo, atividade e o resultado de cada fase e os prazos de entrega. Então, por exemplo, eu vou modelar alguma coisa aqui para melhoria, ok? Ok? Joia, beleza. Qual é o tempo que eu vou trabalhar nisso? De que forma que eu vou trabalhar nisso? Qual é o prazo de entrega do resultado final? Qual é a equipe que está envolvida com isso? Depois eu vou buscar, junto à direção da minha empresa, a disponibilização dos recursos necessários. Eu vou precisar de gente? Eu vou precisar de dinheiro? Eu vou precisar de tecnologia? Eu vou precisar de equipamento? O que eu vou precisar? Ok? E aí depois eu posso fazer análises periódicas, tá certo? Se aquilo está dando resultado ou não e trabalhar com feedback. Então eu vou fazer um feedback com o pessoal do processo, vou fazer um feedback com a minha direção, eu vou fazer um feedback com os envolvidos no mapeamento, tá? Isso é muito importante. Então, ficou bem nítido isso? Então vamos lá, eu preciso identificar o processo-chave, quais são os processos que realmente me geram valor, agregam valor. Quais são os objetivos e metas que eu preciso alcançar aqui? Qual é o plano de trabalho? Como é que eu vou desenvolver isso? Tá? Preciso do recurso, então eu vou atrás de recurso necessário. E depois não posso esquecer de fazer os relatórios periódicos, contendo ali as análises, os feedbacks, etc, etc. Tá bom? O Orofino ele fala assim, o mapeamento deve iniciar através da visualização global do processo, para então partir para a visão mais específica, identificando a atividade, função e processo, assim como os responsáveis por determinadas atividades. Tá bom? Então, dois autores aí que remetem a conceitos muito próximos, né? Então, para eu fazer, como eu disse para vocês, né? Para eu fazer o mapeamento, eu hoje utilizo tecnologia. Né? Antigamente era na unha, mas hoje eu tenho tecnologia. Eu tenho ali o BPM, eu tenho a IDF, eu tenho o EPC, eu tenho a matriz SWOT, eu tenho Brainstorm, eu tenho metodologia 5W2H, eu tenho matriz GUT, eu tenho matriz CIPOC, eu tenho N mais outras. Eu tenho o fluxograma, o padrão ANSI, que é que nós vamos ver alguma coisinha aqui, tá certo? Então, é importantíssimo que vocês utilizem tecnologia e algumas dessas ferramentas, inclusive, nós vamos ver agora, a partir da aula que vem, nós já vamos começar a trabalhar nelas. Tudo bem? Serve para indicar a sequência de atividades desenvolvidas dentro de um processo. Então, a etapa inicia determinando as seguintes informações. Para você não se perder, é bom você ter um controle. Esse controle pode ser uma agenda inicialmente, né? Tá certo? Se você tiver um notebook, um tablet, você já vai fazendo isso num Word, num Excel, tá? Então você começa a trabalhar assim, ó. Qual é o nome do processo? Atendimento ao cliente. Ótimo. Que objetivo ele tem que alcançar aqui? Ele tem que fazer uma venda, ele tem que atender uma questão de um produto quebrado, ele tem que remeter determinada situação, etc. Qualquer outra coisa que seja, de forma eficaz, de forma eficiente, de forma tal, alguma coisa nesse sentido. O
Quais são as entradas? Bom, para trabalhar nesse processo aqui, tem um pedido do cliente. Então, o cliente faz um pedido. Então, quando ele faz um pedido, começa o processo. Aí tem os insumos, né, o produto pronto. Eu tenho que fazer uma nota fiscal. Eu tenho que dar baixa num estoque. Então, essas são a entrada. As necessidades dos clientes. Então, o que está envolvido ali? Então, ele precisa de um produto, tem uma determinada questão para negociar valor, entrega, tá? É automática, pagou, levou, precisa entregar um determinado dia. Quem é que entrega? Sou eu que vou entregar? Ele que vem buscar? O que está sendo negociado neste momento? Depois, quais são os recursos necessários? Então, tem computador, não tem computador, tem algum outro recurso, precisa de transporte externo, tem telefone envolvido, tem celular, o que está envolvido? Quais são os recursos? Tá certo? Existe alguma forma de controle disso? É informatizado ou não? E qual é a saída? Se é um produto ou se é um processo, um serviço que está sendo esperado, tá? Então, para que o processo ou mapeamento tenha sucesso, é essencial que contenha e descreva quais são as tarefas prioritárias para execução, que são determinadas pelos envolvidos diretamente com processos. Aí eu coloco o envolvido no sentido de comprometido, tá certo? Então, exemplo, o dono do processo. Veja, não é o dono da empresa, tá? É o dono daquele processo. Então, vou emitir a nota fiscal. Quem é dono do processo? O cara da escrita fiscal, ele que emite. Tá certo? As tarefas que podem ser consideradas prioritárias são todas aquelas que, se houver um pequeno erro, afetam fortemente a qualidade do produto. E aí a qualidade você entenda como durabilidade, margem de erro, produto com defeito, produto fora da especificação. Outra coisa, atividades que já ocorreram acidentes no passado, tá? Imprevistos. Atividades que porventura já tiveram problemas na visão dos supervisores e responsáveis. Então, essas atividades, elas são prioritárias, tá certo? E aí, eu volto ao ponto de, olha, importante observar as questões relacionadas aos fatores críticos de sucesso. E aqui é realmente um ponto que eles estão diretamente relacionados. Tudo bem? Sim ou não? Então, quando nós falamos a questão do valor, falamos disso agora há pouco, né? Foi isso? Valor, tal, valor para cá, valor para lá, etc, etc. Então, quando eu falo que eu tenho que observar os fatores críticos de sucesso, aquelas tarefas prioritárias, eu tenho que ter uma ideia do processo. Não é isso? Então, como é que o meu processo está desenhado? Então, eu não posso chegar lá no ambiente para ajudar um colaborador que está envolvido com a situação e falar para ele, olha meu querido, pera lá, ó, isso aqui você está fazendo tá errado. Isso aqui deveria ser assim. Para eu falar isso, eu tenho que conhecer. Então, como é que eu conheço? Inicialmente, eu tenho que entender o processo. E para eu entender, eu faço esse quadrozinho aqui, ó. Quais são os insumos? Que processo que está atendendo? Se é um macro ou se são processos? Qual produto ou serviço que está sendo produzido nisso? Qual é o valor que está sendo produzido? E quem são os clientes? Quais as necessidades desse cliente? Tá certo? E aí, algumas atividades podem ser assim, ó. Algumas agregam valor, algumas não agregam valor, mas são necessárias, e tem atividade que é um puro desperdício. E aí nós vamos concentrar uma força maior nisso. Tudo bem? Então, entendi o procedimento. Agora eu sei o que deve fazer, como deve fazer. E aí eu vou me preocupar em quê? Em entender
a questão, como é que eu me concentro em cada etapa? Então, por exemplo, eu vou aumentar o tempo das atividades que agregam valor. Tudo bem? Então eu estou desenvolvendo alguma coisa no mapinha. Vamos voltar ao mapinha. Olha o mapinha aqui, ó. Então eu coloquei insumo, executei os processos, saiu um produto ou um serviço, gerou um valor. Tá, quais atividades aqui dentro que geram mais valor? Então é onde aqui, ó, onde eu vou me concentrar. Então eu vou aumentar o tempo, tá certo? Em atividades que agregam mais valor. Vou otimizar o tempo das atividades que não agregam valor, mas elas são necessárias. Tudo bem? E aquelas atividades que geram desperdício, o que eu tenho que fazer? Eliminar. Tá certo? Ou reduzir o máximo possível. Lembra aquele negócio que eu falei que é difícil você ter desperdício zero? Então, a teoria muitas vezes fala assim, nós temos que eliminar o desperdício. Isso é fantástico, isso é bonito teoricamente. Mas nós não conseguimos eliminar 100%. Sempre um negocinho fica lá. Tudo bem? Olha o desperdício aqui, ó. O que ele fala de contexto? Pode-se destacar que o desperdício está associado a qualquer atividade humana que absorve recurso, mas não gera valor. Então, se eu tenho uma pessoa ali que ela não está agregando nada, o que ela produz não agrega valor para o cliente, pode ser considerado um tipo de desperdício. Perfeito? Sim ou não? Tá ficando mais técnico o negócio, né? Tá ficando mais gostoso, né? Tá ficando mais técnico, tá ficando mais assim... com cara de empresa agora, né? Tava só aquele negocinho de teoria. Olha que o assunto tá ficando meio ardido. E a ideia é que pra frente a gente perca o cabelo. Braz, eu e você já estamos de boa. Então, olha só, alguns exemplos de desperdício. Espera desnecessária pelo término de uma atividade. Então, uma máquina fica esperando a outra terminar. Uma pessoa fica esperando que alguém entregue um produto. O office boy fica ali esperando que o cara do departamento pessoal termine de preencher a guia para ele ir para o banco. Isso é desperdício. Outro, movimentação excessiva de material e produto. Então leva uma caixa para cá, leva de volta, traz para ali, traz para colar, traz daqui, traz ali. O Braz já coçou a cabeça. Processo e procedimento desnecessário. Um assina, outro carimba, outro leva uma via e tem uma quarta via, o outro entrega num canto, outro arquiva uma coisa. E aí a pergunta fala, esse monte de coisa aqui que vocês fizeram serve para quê? Não, é segurança, porque se perder uma via, tem mais 30 vias iguais aqui dentro da empresa. Fluxo de trabalho equivocado. Então, o produto deveria sair da máquina A para a máquina B. Mas não se sabe por quê, ele vai lá numa pessoa C, a pessoa olha para o produto e fala, legal, pode ir para B. E aí pergunta-se, para que foi para C? Não, para ter uma ideia do que aquilo está sendo produzido, para saber se tem certeza se realmente é aquilo que precisava fazer. Retrabalho. Retrabalho é fantástico, né? Porque aí corta uma aresta de um papel e aí não cortou certinho. Aí quando tá lá na frente, alguém percebe que tá fora da especificação. Aí volta lá, não sei na onde, pro cara cortar de novo. Processou um produto, teve o erro no processamento, tem que fazer de novo, retrabalho. Tudo aquilo que você tem que fazer de novo, aquele mesmo procedimento, ele é classificado como retrabalho. Má alocação de recursos humanos, então tem departamento que tem 20, tem um departamento que tem uma pessoa só, o cara tá com uma corda no pescoço.
Layout dentro da empresa, eu já falei disso umas aulas para trás, cuidado com o layout, o arranjo físico. Muitas vezes a entrada de insumo e saída de produto acabado, eles se chocam, eles não estão otimizados em tempo e espaço. A ausência de padrão, uma hora aperta de um jeito, outra hora aperta de outro. Ausência ou então insuficiência de norma. Comunicação deficiente, falta de capacitação contínua. Olha só que foram só alguns, tá? A lista é imensa, mas aqui alguns só para vocês terem uma ideia do que pode ser considerado desperdício. Beleza? Bom, quando eu falo a questão do valor e desperdício, então nós precisamos remeter a um ponto que a empresa observa constantemente em relação ao seu volume de produção, seu item de produção e como ela se comporta, ok? Para a gente entender estrategicamente como uma empresa ela se posiciona no mercado, como é que ela compete, como é que ela briga, né? Se eu posso usar esse termo, não é um termo muito bom, mas como é que ela disputa, como é que ela vai concorrer, competir no mercado dela. Uma das ferramentas essenciais para medir isso chama-se cadeia de valor, ok? O cara que proporcionou essa ideia de cadeia de valor, assim, bem afinco mesmo, né? Peraí, deixa eu botar a mãozinha aqui. Foi esse cara aqui, ó, Michael Porter, tá? E ele diz que no livro dele, ele fala, olha, para a empresa competir no mercado, ela tem que entender a sua cadeia de valor e procurar entender a cadeia de valor do seu concorrente, tá certo? E aí a empresa ela tem que observar as suas atividades, seja ela de apoio ou seja ela considerada primária, tá certo? Então, para Porter, uma atividade de apoio são aquelas atividades direcionadas ou relacionadas com a infraestrutura da empresa, aquelas relacionadas com recursos humanos, né? Ou seja, com gerência de recursos humanos, e aquelas que desenvolvem tecnologia, tá certo? E para Porter, as atividades primárias, tá certo? Considerado primárias por ele, aquelas atividades envolvendo logística interna, ou seja, tudo aquilo que nós temos de abastecimento, só que pelo olhar interno da organização. Então você vai lembrar do tal do estoque, você vai lembrar do tal do manuseio de materiais, tá certo? Entre o estoque, linha de produção, e depois o produto acabado, linha produção, para um outro estoque de produto acabado, tá? Você vai lembrar das operações, aí é produção em si, ou produto, ou serviço, ou algo que a empresa faça. Depois, a logística externa, ou seja, aquilo que está para fora da empresa. Então, como é que o produto acabado chega no cliente e como é que o meu insumo, aquilo que eu comprei de matéria-prima, ele chega do meu fornecedor até a minha empresa. Depois, uma outra atividade chamada primária, denominada como primária pelo Porter, são as atividades relacionadas ao marketing, tanto marketing como venda. E a última parte é chamada de serviço. O que a empresa ela provê em termos de serviço para a execução das suas atividades, atendimento ao seu cliente, ou até mesmo serviço relacionado ao produto, ou seja, serviço agregado que a gente fala, né? Tudo bem? Tudo isso observando, você tem a ideia dos fatores competitivos, tá? Então, como é que a empresa tem a sua estratégia de competição, como é que ela procura ser mais competitiva no mercado de trabalho. Desculpa, mercado de trabalho não, no mercado concorrente, tá certo?
no mercado de compra e venda. Aí a ideia inicial aqui que se tem é o seguinte: qual é o valor que a empresa está gerando nessa estrutura inteira? Observa que o Porter fala cadeia de valor. Então, quais são os valores que estão sendo desenvolvidos, criados, agregados, percebidos e todos os etc. mais em relação às atividades, essas incorporações que a empresa coloca em cima do seu produto ou serviço para que ela seja diferente no mercado, né? Para que o consumidor queira comprar dela ao invés de querer comprar de outra pessoa. Tudo bem? Então, o Porter fala o seguinte, fala, olha, é o seguinte, para a gente ter vantagem estratégica, ou seja, para eu conseguir competir no mercado, eu posso ter 3 estratégias básicas ou formas de competir. Tudo bem? Eu posso competir por diferenciação, tá? Então eu posso ser diferente no mercado. Então o meu produto é diferente, ele tem algo diferente, o meu serviço tem algo diferente, e aí eu ganho concorrência, tá certo? Porque o meu produto, o consumidor percebe que é diferente. Então, é uma situação. Eu posso competir no mercado por liderança em custo. Ou seja, eu tenho um custo menor. Se eu tenho um custo menor, eu posso entrar no mercado proporcionando um valor monetário menor, tá certo? Um preço menor em relação ao meu concorrente. Então eu posso também ter vantagem estratégica aí. E eu posso ter foco. O que ele chama de foco é quando você elege um determinado produto da sua empresa ou serviço e você trabalha ele diferenciadamente com um custo menor, inclusive, ou com estratégias diferentes para aquele produto. Tá certo? Então, quando você tem foco, observa que o alvo estratégico é apenas um determinado segmento, tá certo? Um determinado rol de consumidores. Tá? Então, o Porter falou, olha, para a gente competir no mercado, vamos entender, primeiramente, a nossa cadeia de valor, depois tentar entender a cadeia de valor do meu concorrente, para saber se eu vou competir com ele por diferenciação, por custo ou por foco. A maioria das vezes é diferenciação ou custo. Tudo bem? Fala, Brás. Isso. Atende a um determinado segmento. Vamos pensar assim. A Montblanc tem uma linha de canetas e relógios. Só que ela tem uma linha, todas elas já são exclusivas por questão de dinheiro e valor, etc. Mas todas elas têm um valor muito alto. Mas tem uma especificamente que é considerada por um grupo muito específico. Então ela trabalha exclusivamente diferenciada, com um determinado foco neste segmento. Tudo bem? Se eu colocar aqui, ó, um Fusca e uma Mercedes, um relógio Oriente e um relógio Rolex. Existe uma competitividade relacional? Um são competitivos, ou seja, são concorrentes do outro. Ó, um Fusca versus
Mercedes. Um relógio Oriente versus um Rolex. A pergunta que eu faço é: essas empresas são concorrentes entre si? Tempo. Sim, pode, Beth? Fala. Hum, hum. Não sei, vamos ver daqui a pouco. Quem que tava falando em seguida? Que entrou junto com a Beth? Quem foi? Ah, diga. Tá, ok. Mais alguma sugestão? Tá. Mais alguma sugestão? Não? Então tá bom. Então olha só. Vocês têm que pensar como empresa, tá certo? Tudo bem? Então vamos pensar como empresa. Se você produzisse Fusca, você estaria disputando qual consumidor no mercado? O que compra Mercedes, o que compra Rolex, o que compra Oriente. O cara que, o cara que produz a Mercedes, quem é o consumidor dele? O do Fusca, o do Oriente ou o do Rolex? Entenderam? Se eu fizer essa leitura de baixo para cima, é igualzinho. O cara que, se eu produzo Rolex, quem é o consumidor do meu relógio? É o cara do Oriente? É o cara do Fusca? Ou é o cara do Mercedes? Então, a Mercedes, ela é diretamente concorrente da Rolex. Embora os produtos não sejam iguais. Por que que acontece? Quando ela for vender, esse consumidor, ele vai pensar assim: eu compro um Rolex ou eu compro uma Mercedes? Tudo bem que o cara pode ter dinheiro para comprar os dois, mas entendem qual é o foco da análise? Da mesma forma, o cara que tem um Fusca, ele não está buscando um Rolex. Se ele quer comprar um relógio, ele vai talvez observar Oriente, gente, é uma ficção, tá? Um relógio de um valor menor, pode ser qualquer outra marca. Mas ele vai colocar a situação seguinte: é melhor eu comprar um relógio neste momento ou comprar um Fusca? Será que o dinheiro é o mesmo, está próximo? Mas, embora sejam produtos diferentes, o consumidor dos produtos é o mesmo. Tudo bem? Então, quando a gente fala em competição do mercado, nós temos ah, nós temos que observar quem é o cara, a pessoa, o consumidor que pode comprar o meu produto. Ele tem um nome para o marketing, tá?
No marketing, ele é chamado de cliente potencial. Tudo bem? Cliente potencial, ele não é meu cliente, mas ele tem todas as condições suficientes para que seja. Tudo bem a todos? Então, quando... Oi, fala, Sheila. Isso mesmo. Embora, na maioria das vezes, as outras empresas estão pensando igualmente você está pensando agora. Vamos dizer que, olha, tem aqui, ó, duas canetas. Não sei se vocês enxergam aí, mas elas são diferentes, mas são canetas. Então, a maioria das empresas, ela compete assim. Eu faço caneta, você faz caneta. E aí, nós vamos trabalhar como? Ou em liderança, ou por liderança em custo, ou por diferenciação. Então, esse produto é diferente desse em que? Ah, uma coisinha ou outra. Talvez o consumidor compre essa e não essa. Tá certo? Ó, essa e não essa. Ou essa e essa não. Então, olha só. Quando você tem essa situação do mesmo produto no mesmo mercado, a briga fica aqui, ó. Ou eu diferencio, ou eu diferencio, ou eu tenho um custo menor para que eu possa trabalhar um preço mais baixo no mercado. Quando eu tenho uma análise do mercado por uma coisa mais ampla, a primeira pergunta que eu faço quando eu desenvolvo um produto é: quem vai ser o meu consumidor? Quem é esse cara, né? Falar que nem o cara do Fantástico lá, o que comem, como se reproduzem, né? Então, por quê? Eu preciso saber, e no momento de indecisão, ele comprará o que em relação a quê? Será que o meu produto vai ficar para depois? Será que diretamente eu estou abraçando a ideia de que, olha, o cara vai comprar a garrafa d'água, mas ele não vai comprar tal coisa? Quer ver uma coisa que a gente fala sem querer? Talvez está no inconsciente, tá? Se eu fosse abrir uma empresa, ó, é uma fala comum, eu acho que vocês inclusive já até falaram isso. Se eu fosse abrir uma empresa, eu abriria alguma coisa de comer. Sabe por quê? Porque a pessoa até fica sem vestir uma roupa, mas sem comer ela não fica. Alguém já se falou assim, alguma coisa? Por quê? Ó, inconscientemente vocês já estão fazendo o quê? Analisando os concorrentes no mercado. Tá certo? O concorrente no mercado. Ó, o cara vai comprar uma roupa. Não, mas é melhor comer do que comprar uma roupa. Mas o que tem a ver A com B? Nada, mas eles são concorrentes diretos. Porque o consumidor, no momento de indecisão ou de necessidade, ele vai optar pelo produto A ao invés do produto B. Ficou bem esclarecido isso? Então tá bom. Então, aí, dentro daquela ideia do valor, né? Nós temos a questão do percebido. Eu volto nesse ponto de novo. Observe como é importante essas coisas, tá? Na próxima aula, inclusive, eu vou voltar em processos, porque a gente precisa reforçar isso constantemente. Quando eu falo valor percebido pelo cliente, ó, quando eu digo valor, total de benefícios relativo em relação ao preço relativo dele. Ficou relativo duas vezes, mas é isso mesmo. Benefício relativo em relação ao preço relativo. Então quer dizer, olha, essa caneta ela custa R$1 e o benefício dela é relativo ao preço.
Se você quisesse uma caneta que explodisse, que tocasse musiquinha, acendesse uma lanterna na ponta, o preço também seria relativo a esse benefício. Entenderam isso? Sim ou não? Acho que sim, né? Ninguém respondeu? Sim! Muito bem. Quer trocar a chupeta pela caneta? Sim! Quem é do tempo vai lembrar do que eu tô falando, né? Ah... Benefício, ou seja, aquilo que o cara enxerga. Gente, nós não compramos característica. Tudo bem? Preste atenção nisso. Consumidor só compra alguma coisa por dois motivos. Vamos escrever o motivo aqui. Primeira dela, necessidade. Segunda dela, desejo. Então o que acontece? Eu, consumidor, só compro algo por necessidade ou por desejo. Então, eu tenho necessidade disso? É uma situação. A outra situação, eu desejo isso aqui? Aí, a linguagem do marketing é diferente. Quando eu vou trabalhar a mente da pessoa para necessidade, eu vou colocar que sem esse produto você não é nada nessa vida, que se você tiver este produto você vai escrever melhor, sua letra vai ficar melhor, o mundo para você vai sorrir, ou sabe, as coisas serão mais belas, etc. Tudo bem? Se eu for trabalhar a ideia do desejo, eu vou colocar no seu inconsciente que você vai ser uma pessoa mais reconhecida, pessoa de mais sucesso, uma pessoa mais aceita no meio e na sociedade, uma pessoa que vai aparentar ter mais conhecimento, mais prestígio, se você tiver esse produto. Então você vai passar a ter o quê? Desejo em ter o produto. Tudo bem? Exemplo muito básico. Se eu quero vender cerveja, o que eu coloco na minha imagem, no meu comercial? No Brasil. E o que mais? Mulher e futebol. Mulher e futebol. No Brasil, mulher e futebol. Por quê? O desejo de ser reconhecido, o desejo de ser pegador, o desejo de ter todas as mulheres da vida, não sei o quê, faz com que o homem compre bastante cerveja. Embora tenha mudado esse pensamento. Observe que essa parada da ideia do gênero, da inclusão, da forma como as pessoas se relacionam, os comerciais de televisão têm mudado um pouco, mas ainda está muito no nosso inconsciente a ideia de quando está envolvido bebida, está envolvido mulher e futebol. Não é assim? Sim ou não? Ah, eu preciso passar uma sensação de pertencimento. Nossa, que nome bonito, né? Então, por exemplo, se você fosse vender sabão em pó, você ia botar uma modelo Gisele Bündchen para vender sabão em pó? Você acha que dava certo? Veja que você deduziu que ela não lava a roupa sem, sem conhecer a rotina da Gisele Bündchen. Mas é isso mesmo. Na sua mente, o que fica, o que já está preparado ali. Ah, uma pessoa dessa não lava roupa. Não é assim? Querendo ou não, se fala. Ah, deixa eu colocar outra situação. Se eu colocasse uma pessoa
Ó, a Lilian tá dizendo que ela pode ser uma dona de casa Nutella. Né? Vendo? Se eu colocasse uma pessoa, podia ser modelo também, só que assim, vestida como se tivesse sido uma executiva do lar. Uma pessoa muito bem vestida, muito bem tal, com colar, anéis, unha muito bem feita, cabelo muito bem arrumado, tal, para vender sabão em pó. Dava certo? Ó, não é uma modelo, agora é uma pessoa, uma senhora. Não sei. Poderia ser que sim, porque Então, mas você vai se sentir representada, Sheila? Você acabou de falar o quê? Sensação de pertencimento, não é isso? Eu quero pertencer àquele grupo. E aí, quando eu me projeto naquela imagem, então pera lá, né? É por aí. Vocês lembram de um, eu não vou dizer o nome aqui, mas vocês lembram de um refrigerante que ele quase não tinha saída no Brasil? Era muito ali, ninguém nem sabia. Eu sabia porque pela minha idade até, né? E a gente tomava aquele refrigerante. Mas aí, de uma hora para outra, uma agência de publicidade colocou um sentimento naquele comercial. Ele inventou um tiozinho. E aí, esse refrigerante passou a vender muito, né? Olha lá, o Braz já sacou quem é. Então, o que acontece? O cara, ele entrava no elevador e ele todo desejoso com a menina que estava tomando refrigerante. Aí a menina olha para ele e fala assim: que andar, tio? Tudo bem, tio, que andar? Aí ele ficou conhecido como o tio aí do determinado refrigerante. E aquilo deu uma sensação de pertencimento muito grande. E o refrigerante passou a vender bastante. Isso mesmo, Lilian. Você lembra também daquele baixinho de uma outra cerveja que não falava uma palavra? E E o baixinho tava ali, ele era daquele de boa, um bonezinho, tal. Tomava cerveja, não falava absolutamente nada. Mas passou uma ideia de pertencimento. Então as pessoas projetavam a imagem naquele tiozinho, naquele velhinho. E aí falou, pô, sou igual esse aquele cara, de boa, tal. E aí depois eu fui trabalhar, eu não, né? As agências começaram a trabalhar o sentimento de uma outra forma. Como é que qual é o nosso sentimento em relação a animal, né? A bichinhos. E aí propaganda de bebida começou a trazer bichinho. Primeiro foi um caranguejo, depois um urso branco, depois umas formiguinhas no aparelho de som, que aí a formiguinha subia assim e fazia hiu, aí o outro hiu. E aí tinha aquela tartaruga que pegava, jogava bola com a latinha de cerveja. Observe como isso é trabalhado na mente de vocês. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho que passar uma imagem de alguma forma. Eu tenho que gerar em vocês uma necessidade ou eu tenho que gerar em vocês um desejo.
Ficou explicado isso? E vocês nem sabiam que tinha tudo isso que o povo fazia, né? Diga aí. Olha só, quando vocês vão ao shopping, eu vou dar uma tarefa prática e aí tem que ser para as meninas, né? Porque menina adora shopping, né? Ah, senhoras meninas, alguém já viu em algum shopping que você vá relógio? Alguém já viu relógio no shopping? Não, relógio do shopping, não loja de relógio. Relógio do shopping. Não, né? Vocês também já perceberam que dentro do shopping sempre é dia? Quando você sai, você fala, nossa, mas já é. Que hora que são? Aí vai rapidinho. Gente do céu, já é 9 horas, eu nem percebi. Não, mas a ideia é essa mesmo. Que você não perceba. Ah, outra coisa, Sheila, você consegue andar rápido dentro de shopping? Por quê? E é só a loja que não deixa? Mas vocês já perceberam o tipo de enceramento do piso? Veja se ele é preparado para que você ande rápido. Ele desliza, ele desliza. Então, tudo isso são fatores que são colocados para você assim, mas por que você está com tanta pressa? Se você andar muito rápido, como é que você vai ver a minha loja? Outra, você não pode ter pressa de sair daqui de dentro, senão você não compra. Então nós não temos relógio em canto algum e a sensação da iluminação é para que sempre seja dia aqui dentro, ok? Perceberam mais coisa que o povo faz com vocês e vocês não sabiam, né? Então, continuando aqui, ó, você tem a ideia do preço, que são os custos totais do cliente, ou seja, que é aquele custo que ele percebe, que ele tem que pagar, e o valor percebido. Então, é a diferença entre a avaliação que o cliente, ó, aqui, ó, cliente potencial faz de todos os benefícios e custos relativos a um produto ou um serviço. E aquilo que ele percebe, ou seja, as alternativas. Então, por exemplo, você vai lançar um produto por um determinado valor. O cliente ele vai fazer essa análise. Qual o benefício disso? Está alto, está baixo em relação ao que eu já tenho de alternativa no mercado? Se tiver muito alto, faço o quê? Se tiver muito baixo, eu faço o quê? Como é que eu uso isso ou não uso? Tudo bem? Então, observe que nós estávamos em questão do valor. E aí, lembra que nós começamos esse trololó falando do mapeamento do processo? Que no mapeamento eu tenho que enxergar esse tipo de valor? Que valor é esse que está ali? Olha só, depois que eu tenho um processo já definido, eu tenho que trabalhar a ideia da padronização. Então, padronizar. Por quê? Porque eu não quero que seja repetido várias vezes. Eu não quero que essas coisas sejam mais vezes feitas de alguma determinada forma. Ok? Então é importante que aquilo que eu achar, que aquilo que eu descobrir, que aquilo que eu determinar que é sucesso para este momento, para a execução do processo, ele tente ser padronizado. Por que para este momento? Amanhã eu posso descobrir uma forma melhor e diferente de fazer isso aqui. Tudo bem? Ah, olha os benefícios da padronização.
O primeiro deles, olha lá o tal do desperdício, ó. Se eu padronizo uma forma de executar algo, eu tenho uma ideia da redução do desperdício e redução do custo também, né? Redução de erro e acidente, aumento de produtividade, fácil treinamento, melhor experiência do cliente, transparência no processo, automação de processo. Deixa eu perguntar aqui para os meninos. Quando eu padronizo, eu coloco um efeito seria a palavra? Um conceito. Que conceito poderia ser esse? As meninas também podem falar, viu? Eu falo os meninos, mas é só para não deixar vocês dormindo. Quando eu falo, vou padronizar uma forma de fazer, que conceito está embutido nisso? É. Quando... Ah, tudo bem, Samuel, mas eu quero dizer o seguinte. Fecha teu microfone um pouquinho. Eu quero dizer o seguinte. Quando você descobriu a melhor maneira de fazer isso aqui, na empresa onde você trabalha aí, você descobriu que se tampar assim é mais eficiente do que se eu tampar assim. Você estudou o processo e descobriu que assim é mais eficiente, o custo é menor do que se tivesse uma máquina que tampasse assim. Ótimo. E aí você estudou isso, mapeou, documentou e falou: gente, a partir de hoje o padrão é esse. Então todos nós vamos tampar a caneta desta forma. Ótimo. Isso remete à padronização. Agora, dentro desse conceito, quando eu padronizo, tem um conceito que já está aqui dentro embutido nesse meu pensamento. E eu gostaria de saber se alguém rememora isso. Que é uma coisa que nós vamos trabalhar em teoria da administração. Fala, Sheila. Tá, Brás? Não, ninguém? Também não. Marcelo tá dizendo alguma coisa ali? Não. Não, não é isso também não, Marcelo. Ó, vamos pensar. Se eu padronizei um processo, uma forma de fazer, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Como é? Não, esse é o processo. Lembra que agora há pouco eu falei que eu descobri que fazer desta forma é mais eficiente do que fazer desta forma. Aí o que, que eu fiz? Eu documentei e padronizei dessa forma aqui, ó. Que conceito está envolvendo isso aqui? Olha o que eu estou fazendo. É um deles, mas a automação de processo remete a quê? Isso mesmo! Repetição. Ó, e aí a segunda pergunta que vinha nesse sentido era: quando eu repito algo N vezes dentro de um determinado período, é pressuposto que eu alcance uma especialização. Tô certo? Sim ou não? Ao silêncio. Se eu. Ah,
Padronizar, enquadrar não, padronizar. Isso. Você, você induz automaticamente que aquilo que você desenhou como um processo melhor, ele vai ser repetido N vezes. Por isso que padronizar, um conceito que está automaticamente incrustido é repetição. Nós faremos N vezes de forma igualzinha. Quem trabalha em indústria, eu acho que o Braz trabalha em indústria. Samuel, você trabalha em indústria? Vocês vão lembrar de um negócio chamado ISO. Ah, mas você sabe o que é ISO? Hein? Vocês sabem o que é ISO, né? ISO 9000, ISO 14000, ISO 20000. Então, nós chamamos ele de controle de qualidade. Mas na realidade, uma norma busca a padronização de algo para que por meio da repetição você encontre a excelência na execução daquilo. Tá certo? Tudo bem? Então, quando eu falo assim, olha, eu vou apertar isso aqui para que eu repita de forma igualzinha sempre, aí vem uma norma que pode ser uma ISO dizendo assim, olha, você tem que encaixar de uma determinada forma, aí tem uma chave de inglesa de rosca, sei lá o que vai dar 4 voltas, e vai ter um martelinho que vai dar uma batidinha, e depois uma máquina levanta assim e coloca numa caixa. A norma leva você a uma, ó, as aspasinhas aqui, ó, uma excelência. Por quê? Porque você busca a repetição. Tudo bem a todos? E aí, o exercício que eu deixei na outra aula, que seria para essa aula, mas que vai ficar para a próxima aula. O que deve ser um tal de PERT CPM, hein? Vixe Maria. Tan, 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 tan. O que deve ser PERT CPM? E aí eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, pode ser de Google. O que deve ser Google, né? Então você vai lá no Google e pergunta pro Google. O Google é um cara assim fantástico, ele sabe de tudo, é um negócio interessante. E fala, olha, meu amigo, o que é PERT e o que é CPM? Ou o PERT CPM, ou os dois é uma coisa só, ou são separados. Como é que é isso? E aí, quando eu descobri o que é um que é outro, ou que os dois é um nome só, quais são as características disso? Quais as vantagens e desvantagens? A internet me dá algum exemplo desse trem chamado PERT/CPM? Então eu vou anotar. Então vocês façam esse exercício e me mandem aí até a próxima aula, tudo bem? Gente, dúvidas aqui? Sim ou não? Certeza? Sim, senhora. Tá gravando. Tá ficando bom, né? Tá ficando gostoso, né? Não sei, não sei. As meninas na idade aí de Amanda, de Lilian, quem mais? A Crisley também, talvez a Sheila. Vão pensar que CPM era uma banda de rock chamada CPM 22. Mas também não é isso. Tá certo? Vocês vão pesquisar. Esse é o. Então, olha só. Estou encerrando essa aula de gestão por processos.
Vocês têm alguma dúvida? Que eu vou iniciar a fase de modulação. Dúvidas? Então, estou encerrando esta aula, ok?